galera, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio de Frente com a Gabs. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta. Por acaso, vocês já viram como é difícil lidar com as pessoas? Vamos desmistificar um pouquinho isso hoje? Bora! Eu vi é que eu sempre tive o dom de conversar com pessoas, de diversos tipos, diversos gêneros, diversas etnias, diversas religiões. Mas eu sempre me perguntei se realmente isso era tão fácil assim. Muitas vezes eu paro para ouvir o que a pessoa está falando e questiono ela de algumas coisas. E não, conversar com pessoas nem sempre é tão fácil assim. Muitas vezes eu preciso tomar um certo cuidado com as coisas que eu estou perguntando e muitas vezes com o que eu estou falando, para não ser racista ou muitas vezes crentona, ou muitas vezes julgar a religião do outro, ou muitas vezes estar fazendo bullying com alguma religião, com alguma coisa que a pessoa tem, certo? Então já começa aí essa dificuldade, que muitas vezes a gente não controla a nossa linguinha, né? A gente sabe disso, né? Às vezes é muito difícil chegar em alguém e não expor a nossa opinião. Muitas vezes, quando eu conheço novas pessoas, eu guardo a minha opinião pra mim. E tento muitas vezes entender a opinião do outro, para ver se a opinião dele é a mesma que a minha, dele ou dela. É a mesma que a minha. Por quê, Anne? Porque quando a gente tem uma conversa simbólica com outra pessoa, a gente precisa entender o ponto de vista dela antes de julgar. Então, por exemplo, a gente está numa conversa muito tranquila sobre religião. Eu não vou falar sobre política, porque política a gente nem precisa falar, né? Então vamos tratar de religião. Eu sou evangélica. Mas a pessoa que está dialogando comigo, ela é católica. E ela acredita que a Nossa Senhora faz milagre. E ok, tá bom, tá lindo pra ela. Se tá tudo bem pra ela acreditar nisso, tá tudo bem. Eu não vou julgar. Claro que pra mim quem opera milagres é Deus. Então Deus e Jesus. E claro, as pessoas que Deus e Jesus usam, certo? Mas pra aquela pessoa, a Nossa Senhora de Fátima realiza uma coisa, a Nossa Senhora de Santo Antônio realiza outra. Então, assim, às vezes não é a nossa opinião que importa. Muitas vezes é o que a pessoa acredita. Claro, se você tem conhecimento científico, se você tem conhecimento na área da saúde, se você tem conhecimento em outras áreas psicológicas, que pode orientar essa pessoa do que é certo ou errado, aí sim, você traz o seu momento para dar uma orientação para aquela pessoa. O que é bem diferente do que você chegar e falar, não, Nossa Senhora não faz milagre. Tu é burra, porque na Bíblia diz não adoreis a imagem, né? E você tá sendo burra. Aqui você tá trazendo uma postura de julgamento. Não adianta você querer ensinar uma pessoa com postura de julgamento. Por isso as pessoas falam que eu tenho tanto dom de conversar com outras pessoas, mas não é porque eu julgo elas. É porque eu paro e escuto o que elas têm a me dizer. Escuto, observo, não julgo tudo que a pessoa está dizendo. Aí sim, se eu tiver conhecimento e puder orientar, e a pessoa também querer ouvir, é diferente. Aí sim, eu vou poder levar o meu conhecimento para aquela pessoa. Caso contrário, não adianta eu querer puxar muita conversa. Ainda mais aqui em Curitiba, tá, gente? O povo não gosta de conversar. É muito difícil a gente desenrolar conversa entre um curitibano e outro. Muitas vezes o curitibano não vai querer saber a tua opinião, sabe? Agora, assim, se quiser saber, é diferente. Eu não vou parar você no meio da rua e vou falar assim, você quer saber o porquê que não adora imagem? Não, eu não vou falar isso. Eu vou ter uma abordagem diferente, eu vou trazer uma abordagem diferente. É claro que não podemos levar a mesma abordagem para vários tipos de pessoa. Eu não posso chegar em uma pessoa que não tem o mesmo perfil que o meu e chegar do mesmo jeito querendo que a pessoa entenda. Eu preciso ter noção de que existem vários perfis de pessoas, existem vários níveis de pessoas, existem vários tipos de conhecimento entre pessoas. Existem pessoas que não têm nem acesso ao conhecimento, existem pessoas que não terminaram muitas vezes o ensino médio, mas existem pessoas que não terminaram nem o Fundamental 1. Como que eu vou explicar para pessoas que não terminaram nem o 4º ano o que é um embasamento numa anatomia, numa coisa mais difícil? Eu vou entrar na linguagem dessa pessoa. Por isso que eu tenho tanta facilidade em conversar com pessoas. Eu entro na linguagem da pessoa, eu escuto o que ela tem a me dizer. Então vamos lá, vamos colocar isso em pontos. 1. Eu escuto o que ela tem a me dizer. 2. Eu trago o conhecimento na linguagem da pessoa.
Então, quando eu quero levar uma linguagem para uma pessoa que tem um nível maior, um executivo, um CEO, um diretor de uma empresa, uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, uma pessoa que já traz pra gente o nível de conhecimento dela. E quando a gente ouve, que a gente entende o nível de conhecimento que a pessoa tem e a gente consegue levar uma outra comunicação. Eu posso levar uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais fechada, uma comunicação mais executiva, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais objetiva, ou eu posso levar uma comunicação tranquila, mano, né? Falar mais gírias, uma comunicação bem tranquila, aberta. Dependendo da pessoa, eu já não posso fazer isso. Dependendo da pessoa, eu tenho que conversar com seriedade. Eu tenho que entender que a pessoa não vai querer conversar comigo se eu for falar 1001 gírias na frente dela. Ela vai ser uma pessoa mais requintada, ela vai querer que converse no tom dela. Então não adianta eu querer conversar com um executivo falando, mano, e aí, bro? Salve, tamo junto. Não adianta. Porque a pessoa executiva vai querer escutar o que você tem de bom. Não que saber se você fala gírias. Por isso, muitas pessoas não passam entrevistas ou muitas vezes acabam sendo deixados para trás, porque não acompanham a linguagem do certo local. Não adianta você trabalhar numa empresa top 1000 grau e tá falando desse jeito. Ai, nossa, porque eu trabalho na melhor empresa 1000 grau do mundo, vocês não têm noção. Aí você tá atendendo um cliente e fala, não, 1000 grau, suave, valeu, tamo junto. Você não conhece a linguagem daquele cliente, se ele é aberto a falar, valeu, tamo junto. Normalmente a gente usa a linguagem social. Tem que falar socialmente com o cliente? Sim. Mas dependendo do seu cliente, se você conhece o seu cliente, você pode falar mais abertamente. Isso não tem problema nenhum. Mas se você conversa com uma pessoa que não tá no mesmo nível que você, vamos supor que você tem um nível, certo? Então, se a pessoa não tá no mesmo nível que o seu, como você conversa com ela? Ah, Anne, eu não sei conversar, então não conversareis. Jogareis fora toda a conversa. Não, não é assim. Muitas vezes o que a gente precisa é de pessoas. Então a gente não vai abandonar pessoas, certo? Se a gente precisa de pessoas, por que a gente vai abandonar pessoas? Não, é bem assim. Então, quando a pessoa não tem o mesmo nível de linguagem que o seu, não tô falando de nível de valor, não tô falando de nível imobiliário, não tô falando de nada disso, tá, gente? Tô falando de nível linguístico. Tô falando de nível de linguagem, de dicionário, vamos dizer assim. Se a pessoa não é tão diplomática, tão dicionário quanto você precisa diminuir o seu nível de linguagem, certo? Então a gente vai usar o quê? Uma linguagem mais aberta, mais sociável, uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais, como é que eu posso dizer? Uma linguagem mais aberta mesmo, uma linguagem que leve a informação sem trazer na pessoa aquele, meu Deus, mas eu não entendi nada do que ela falou. Se é uma pessoa que você sabe que não tem o seu nível linguístico, você diminui para levar a informação. Caso contrário, se você dá uma palestra com o nível linguístico lá em cima e a pessoa tiver o nível linguístico aqui embaixo, a pessoa vai sair de lá sem entender bulhufas e vai criticar você até a sua próxima vida. Então, assim, a gente precisa saber o nível. Entenda o seu nível linguístico para conversar com pessoas. Anne, meu nível linguístico hoje é meio baixo. Eu acho que eu preciso aumentar. Então começa a procurar vídeos de palavras mais coerentes, palavras mais assertivas, palavras mais abertas, palavras para conversar com executivos, palavras para conversar com formas de conversar. Não é porque fulano conversa super bem que você também não pode conversar. Abra sua mente, abra seu conhecimento. Até o próximo episódio.